Essa almofada o material que leva é fio. Qual fio? O fio que você tiver. Pode ser fio de malha, pode ser lã, pode ser fio de algodão, pode ser barbante, que no caso é fio de algodão, tesoura e agulha para arremate. Eu gosto de usar essa aqui. Se eu não me engano é número 13, agulha de bordado número 13. E se você quiser ou se você tiver, pode usar uma agulha para crochê de 20 milímetros. Quanto mais fino for o seu fio, é interessante que você faça o fio duplo. Por exemplo, se você for usar um fio Anne, o fio Anne tem a espessura extremamente menor do que a espessura desse fio de malha, apesar de que esse fio de malha não é tão grosso. Mas o fio Anne, por exemplo, o fio Charme também é bem mais fino que esse fio aqui. Então dá pra você usar um fio triplo ou 4 fios, 5 fios, vai dar um charme maior à sua peça, que vão ficar várias cores, ou você pode usar também uma cor só, usando vários fios da mesma cor, só para dar uma encorpada nesses fios, né? E aí, como é que você vai começar? Você pode fazer com as mãos. Eu vou mostrar das duas maneiras. Pode fazer com as mãos, faz a correntinha, e aí você vai fazer a quantidade de correntinhas, vai ser do tamanho da almofada que você tiver. A minha almofada, ela tem mais ou menos 40 centímetros. Então eu vou fazer aproximadamente isso. O ideal é que ela fique um pouco menor, porque o fio estica bastante. E porque a gente não quer esse trabalho muito fechadinho. A ideia é que ele fique realmente bem aberto. Então, se eu fizer um pouco menor, eu não digo muito menor, mas um pouquinho menor, quando eu for costurar as laterais, ele vai ficar... Aqui já tem 35 centímetros. Quando eu for fazer as laterais, ele vai ficar mais... O ponto vai ficar mais aberto. Então, aqui tem 39. Eu vou deixar desse jeito aqui, porque ele vai esticar bastante. Então, não precisa contar a quantidade de pontos, porque ele não tem um padrão que precise de uma quantidade de pontos específico. Então, quando eu chegar aqui no final, no tamanho que eu quero, vou fazer mais uma correntinha, que é para dar a altura do primeiro ponto, e vou fazendo pontos baixos em cada ponto de base, em cada correntinha que a gente fez na carreira anterior. Então, vamos fazendo pontos baixos em cada correntinha e faz esse ponto bem solto. Faz esse ponto bem solto, bem frouxo, porque se você for fazer uma comparação, a agulha ela é bem mais grossa que o dedo, né? Então, se eu fosse fazer esse ponto com a agulha, ele ficaria bem aberto. Então, o que a gente vai tentar é reproduzir isso, um ponto bem aberto. Então, não precisa colocar muita tensão. Não precisa colocar muita tensão, vai fazendo com o dedo e vai deixando ele bem soltinho, porque a ideia é essa mesmo, para a trama ficar do jeito como tá na foto, que eu mostrei no início do vídeo, ele precisa ficar bem frouxo, bem solto. Não se preocupem com isso, não tenham essa preocupação do ponto tá apertadinho, do ponto tá muito igual,
Porque o que dá o charme nesse trabalho é essa leveza dele, é esse ponto mais aberto, essa coisa mais desconexa. Quando chegar aqui no final, a gente vira o trabalho. E vai trabalhar só em pontos baixos, só na correntinha de trás. Na correntinha não, na alça de trás. Aqui a gente tem a alça da frente e a alça de trás. Vai pegar só na alça de trás. E segue fazendo pontos baixos, sempre na alça de trás. Sempre na alça de trás. E faz bem frouxo esse ponto. Bem frouxo, bem descomprometido. Pegando sempre na alcinha de trás. Até finalizar a carreira. Cheguei aqui ao final da carreira e a gente tem esse ponto que agora ele tá meio esquisito, mas nas próximas carreiras ele não vai ficar tanto. A gente vai pegar também uma alcinha dele. Vira. E na próxima carreira a gente vai trabalhar em pontos baixos só na alça da frente. E vai com ponto baixo, trabalhando só na alça da frente. Só nessa alcinha aqui da frente. Até finalizar a carreira. Então, basicamente, essa peça, ela é toda assim. Uma carreira você trabalha na alça de trás. Outra carreira você trabalha na alça da frente. Aqui tem uma falha no fio. Vou dar um nozinho. Puxo. Se você não quiser, é que eu não tenho linha de costura dessa cor. Mas nesse trabalho, como o ponto ele é bem aberto, a trama vai ficar bem aparente. Se você quiser costurar esse fio, ao invés de dar o nó, ele vai ficar bem mais delicado, bem mais discreto. Aqui ficou escondido, mas poderia não ter ficado. E aí vai fazendo até finalizar a carreira sempre na alça da frente. Aqui nós temos duas alças, a da frente e a de trás. A gente vai pegar na da frente. Opa. Se você não sabe fazer muitos pontos, se você está começando agora, se você tem vontade de aprender crochê, aqui tem um nó sem necessidade, mas tudo bem, a gente desfaz, né? Você tem vontade de aprender a fazer crochê, maxi crochê, tá aqui uma oportunidade, uma trama bem simples. Fica uma peça super bonita, super diferente.
fica bem sofisticada, dependendo da almofada de base que você utilizar. E vai até o último ponto, sempre na alcinha da frente. No próximo, você vai fazer sempre na alça de trás. E sempre pontos baixos. E você vai fazer isso até finalizar a carreira. Você não vai fazer, por exemplo, a minha almofada, ela é uma almofada quadrada, que tem 40 centímetros. Então, somando os dois lados, ficam 80 centímetros. Faz menos que 80 centímetros, no caso da sua almofada ser do tamanho da minha. Faz menos que isso, porque a trama ela precisa ficar aberta. Se você fizer com 80 centímetros fechado esse tamanho, ela vai ficar mais fechadinha, não vai ficar tão aparente no trabalho. Então eu vou finalizar, vou fazer a minha peça toda e volto pra gente arrematar a almofada. Já finalizei a trama. E aí o que eu fiz aqui? Eu só preparei toda a trama na almofada. Ela tá aqui dos dois lados. E como a minha peça ficou com carreiras pares, ficou com uma pontinha que foi a do início do trabalho e a pontinha do final do trabalho. O que eu fiz? Eu dei um nó em cada ponta só para ajustar para eu não ficar me perdendo nem ficar torto. Se no caso de vocês terminar as duas aqui, vocês podem cortar um pedacinho de fio e amarrar aqui se vocês preferirem. Mas não tem essa necessidade de obrigatoriamente ser uma quantidade par de carreiras. Pode ser uma quantidade ímpar, desde que cubra toda a peça de vocês. E aqui, como eu falei, ela tá um pouco menor que a almofada para ficar esticando mesmo a trama, para ficar bem aberto. Olha, vocês podem ver que aqui não fecha totalmente, a gente vai ter que puxar um pouco para fechar. Como que a gente vai começar? Pega em uma das pontas, aqui é onde ela não tem costura. Vai pegar em um dos lados, que é pra gente fazer a volta por toda essa parte que não tá costurada. O ideal é que vocês peguem sempre duas alças, duas de um lado e duas do outro, para fazer essa costura, porque assim fica mais firme. Como a trama é muito aberta, se você fizer aqui, eu fiz um nó, fiz 2 nós. Esse fio a gente passa para dentro depois, esconde, deixa ele escondido. E aí vai costurando de forma que não precisa ter tanto rigor nessa costura. E você vai costurando com a mesma cor do fio do seu trabalho e vai ficar super discreta. Mesmo que fique um pouco aberta essa costura, não tem problema, porque a trama ela já é aberta, então não vai ficar feio na sua almofada. E vai costurando de forma bem tranquila, bem despretensiosa. Não vai ficar aparecendo que foi uma costura. Eu vou pegando sempre dois de um lado, 2 do outro, e passo sem muito rigor. E aí, quando chegar ao final, eu não vou fazer até o final com vocês, porque aqui é bem simples, bem despojado mesmo. Você vai juntando essas pontas, juntando um lado e o outro. Chega aqui no início, vai passar para essa parte, aí você dá uma puxada mesmo na trama, para cobrir a almofada toda, e vai fazendo essa costura até finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou terminar a minha.
Espero que essa almofada se converta em vendas para quem vende, se converta em uma bela decoração para quem não vende, para quem vai fazer para a própria casa. No caso, a minha vai ser para minha casa mesmo. Não, essa aqui não vou vender. Eu tô renovando uma almofada que eu já tinha em casa. Eu tinha uma outra capa, mas eu não tava mais gostando tanto e eu desenvolvi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, marquem a hashtag tutorial crochetizando. A hashtag eu costumo ver no Instagram. Sempre publico lá no meu Instagram as peças de quem faz. Vou deixar na descrição do vídeo as minhas outras redes sociais, para quem não me conhece no Instagram, no Facebook. No Facebook eu tenho um grupo que eu sempre publico, eu sempre posto as apostilas. Essa peça aqui, como ela é muito simples, não vai ter apostila dela, mas tem várias outras peças lá no grupo. Eu sempre faço lives no Instagram também. E aí tem várias outras peças com apostila lá no grupo. Quem quiser participar é só solicitar. Beijos e até a próxima!